Em primeiro lugar, a lição 1 é que a testemunha de Jesus se submete ao domínio do Espírito Santo. Se você dissemos que somos testemunhas de Jesus, nós temos inevitavelmente que nos submeter ao domínio do Espírito Santo. E nós vamos entender por quê. O texto diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Jesus, ele está fazendo uma promessa. Ele está fazendo uma profecia. Ele está dizendo: vocês vão receber o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo. Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 19. Há diversas referências no texto de Atos a respeito do domínio do Espírito Santo sobre a vida e sobre a história da igreja naqueles dias. Atos 2,4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 8, 29, o texto começa dizendo: e disse o Espírito. Atos 13, 4, o texto diz que Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo. Atos 15, 28, o texto diz que pareceu bem ao Espírito Santo. Atos 16, 6, diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo é o principal, ou a principal personagem dessa história. Ele conduz os eventos segundo a sua própria vontade. A submissão ao Espírito Santo, queira você ou não, é um requisito para que eu e você sejamos testemunhas de Jesus, porque o texto bíblico diz que o Espírito Santo é quem diz quem é Jesus, o Espírito Santo é quem demonstra quem é Jesus, o Espírito Santo aponta para Jesus e diz: Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. O texto vai nos dizer que o Espírito Santo enche, vai dizer que o Espírito Santo guia. O texto vai nos dizer que o Espírito Santo fala, que Ele envia, que Ele dá parecer, que Ele impede, que Ele revela, enfim, que Ele caminha com as testemunhas de Jesus na anunciação do Evangelho. Queridos, não há anunciação do Evangelho sem a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida daquele que se diz testemunha de Jesus. Não há. Ele é o seu companheiro, se ainda não é, precisa ser o seu companheiro de todos os dias, de todas as horas. O Espírito Santo vai caminhar com você, ele vai mostrar a você o que você deve fazer, como você deve ser para ser uma verdadeira testemunha de Jesus. Queridos, a verdadeira testemunha de Jesus se submete ao domínio do Espírito Santo. O texto diz que o Espírito Santo é quem confirma a nossa salvação. É quem confirma que nós somos filhos de Deus. Paulo vai dizer que ele geme ao nosso favor, porque nós não sabemos orar. Ele nos dá acesso ao Pai, nos dá alegria, nos dá paz e justiça. Jesus disse que Ele é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, não pode haver testemunha de Cristo sem a presença poderosa do Espírito Santo. É impossível, não pode haver. Até porque sem o domínio do Espírito Santo, nós podemos limitar a visão dos propósitos de Deus. É o Espírito Santo que diz, que mostra a você quais são os propósitos de Deus. A gente vê isso no texto. Os discípulos em Jerusalém imaginaram, Paulo, que o Evangelho era só para os judeus. Eles ficaram ali todos juntinhos, naquela igreja maravilhosa que era a igreja primitiva, todos ali juntinhos, vivendo muito bem, e amizade. É muito bom estar na igreja, não é, queridos? É muito bom nós estarmos aqui, vocês estarem aqui com seus pastores juntos. É muito bom, a gente se sente bem, a gente se sente tranquilo, a gente se sente agradável, mas o Espírito Santo conduz aqueles filhos de Deus, os discípulos, a entenderem que o Evangelho não é só para os judeus, o Evangelho é para os gentios, e graças a Deus, porque se o Evangelho é para os gentios, nós fomos alcançados pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode haver testemunhas de Cristo sem a presença poderosa do Espírito Santo, porque sem o domínio do Espírito Santo, nós podemos estar satisfeitos apenas com aquilo que nós alcançamos,
Quando na verdade Deus quer mais. O que eu tenho aprendido, meus irmãos, que quando nós abrimos as portas, quando nós estabelecemos planos na obra de Deus, quando nós dizemos que nós vamos fazer mais e mais, Deus vai abrindo as portas e as coisas vão acontecendo. Não há limites para aquilo que colocarmos no nosso coração para que Deus realize. Não há limites. Deus faz todas as coisas segundo a sua vontade. Os discípulos estavam ali bens, todos juntinhos ali naquela igreja. Sabe o que o Espírito Santo permite? Faz que haja perseguição. E é estranho a gente imaginar que o Espírito Santo vai usar um evento de aflição dos crentes para que o evangelho seja anunciado, mas usa, ele permite que a perseguição decorrente da morte de Estevão aconteça no meio da igreja, e dessa forma eles saem, eles fogem da perseguição, e com isso o evangelho vai junto com eles, e eles vão anunciando as boas novas a todos aqueles que encontram. Sem o domínio do Espírito Santo, nós podemos também perder o foco da necessidade da obra de Deus. E queridos, quando nós perdemos o foco da necessidade da obra de Deus, Deus levanta outros para nos substituir. Não há no reino de Deus insubstituíveis, não há. Deus não depende de mim, de você. Ele quer sim, Ele conta conosco. Ele deseja que a gente caminhe nos seus caminhos, mas Ele não depende de nós para que o seu reino cresça, avance pelo mundo. Nesse momento, milhares de homens, de mulheres, de pastores, de missionários estão anunciando o Evangelho, e o reino de Deus está crescendo, crescendo e crescendo a despeito de nós, a despeito da nossa posição. Então o Espírito Santo vai abrir os seus olhos para que a gente não limite, para que a gente não coloque a obra de Deus sobre certos limites. Nós temos que sair, nós temos que ir, nós temos que caminhar e anunciar a palavra do Senhor aonde o Espírito Santo nos levar. Você já se perguntou por que Paulo e não Pedro é usado para anunciar o Evangelho aos gentios? Por que Paulo é que desenvolve a visão e estrutura toda a teologia cristã e não um dos apóstolos, dos primeiros apóstolos? É claro que nós vamos dizer, não, mas Paulo era sábio, tinha muito conhecimento, sim, mas ele se prontificou, ele ouviu a voz do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo diz, olha, eu vou usar você para levar o Evangelho aos gentios, mesmo sendo um judeu, um ex-fariseu, mesmo sendo alguém que tinha na sua cabeça todo o conceito, toda a estrutura da religião judaica, mesmo tendo dúvidas se efetivamente os judeus também os não-judeus deveriam ser alcançados pelo Evangelho, ele ouviu, ele foi, e milhares de pessoas foram alcançadas, milhares de pessoas foram salvas. Queridos, a testemunha de Jesus, a verdadeira testemunha de Jesus, se submete ao domínio do Espírito Santo nesta noite, que nesta noite o Espírito Santo fale ao seu coração. Que nesta noite, querido, que a minha oração, a nossa oração, é que o Espírito Santo fale a cada um de nós. O Espírito Santo se revele a cada um de nós. Ele diga a cada um de nós qual é o motivo pelo qual nós estamos aqui, porque creia você ou não, há um motivo pelo qual você está aqui, você não está aqui por acaso, Deus te colocou aqui, não foi para você apenas vir e ficar sentado no banco, embora isso seja muito importante, mas Ele chamou para que você seja uma testemunha, um agente que leve a sua palavra ao mundo, aleluia, glória a Deus.